pessoal, vamos agora para a correção do simulado da prova de 2018. Vamos lá? Questão número 1 diz assim: escreva o nome do planeta cuja quinta letra tem a letra indicada abaixo. Já fizemos um exemplo e assim você ganhou 0,2 pontos. Foi feito o exemplo de Mercúrio, não é isso? Tem 4 letras antes e a quinta letra é o U, que é o que está destacado aí. Nas outras, a quinta letra é R, T, N, O. E vocês também não devem se confundir com os pontilhados, né? Os pontilhados também não são para a gente seguir e completar. Não está dizendo que é para completar cada quadradinho de letra, cada linha de letra, não. É para vocês escreverem o nome do planeta cuja quinta letra é essa. Então, pode ser que tenha mais letras atrás, depois dessa letra, ou não. Aí cabe a vocês ver quem tem a quinta letra R. Vamos pensar. Qual é o planeta que tem como quinta letra R? Saturno. Saturno. Qual é o planeta que tem a quinta letra T? Aí eu me lembro, né, de Júpiter. Qual que tem a quinta letra N? Netuno. Quem tem a quinta letra O? Urano. E aí está o exemplo que eu disse. Pode ser que tenha vários pontinhos depois e não tenha mais letras. Então, você tem que ver o que, é que a questão está pedindo. Questão número 2. Escreva tem ou não tem na frente de cada afirmação. Não pode perguntar para ninguém. Essa é bem parecida com a que a gente já viu, né, no outro simulado. Marte tem ventos. Se tem o ar, se tem a atmosfera, também tem ventos. Então, a resposta é tem. Marte tem oceanos? Não tem. Comprovadamente, não tem. Marte tem marcianos? Não tem vida comprovada, né? Só nos filmes de ficção, né? Então, comprovadamente, não tem. Marte tem dia e noite? Todos os planetas têm dia e noite, porque todos eles fazem o movimento de translação ao redor do Sol. Então, todos eles têm dia e noite. Então, tem. Bom, dando continuidade na questão 3, tem aí, ao lado tem a imagem da Terra. Ó, aqui está a Terra, certo? E de Urano. Então, a Terra e Urano. Na mesma escala em que você vê a Terra, é pequena se comparada a Urano. Calcule quantas vezes aproximadamente de diâmetro. Primeiro, vamos saber o que é o diâmetro. Diâmetro é essa parte aqui, ó. De Urano e essa daqui da Terra, certo? E aqui embaixo, ó, tem uma régua. Lá na prova, se vocês tivessem a prova, vocês poderiam fazer daqui, ó. Não foi o diâmetro aqui, ó. O diâmetro não é aqui. E da Terra a mesma coisa, ó. Aí a Terra deu quantos, ó? 1 centímetro. Aí aqui tem quantos, ó? 1, 2, 3, 4. Facinho essa questão. Então, em relação a Urano, em relação da Terra a Urano é 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. 4 vezes maior do que a Terra. Pronto, na questão 4, é semelhante à que a gente já fez no simulado 19, que é falando sobre os astros luminosos e iluminados. Luminosos, que têm luz própria. Iluminados, aqueles que são iluminados por outro astro, ou seja, o Sol, as estrelas. Então, aí tem aí, ó, a Lua, nós já vimos que a Lua não tem luz própria, ela é iluminada através da luz do Sol. Então, é um astro iluminado. A galáxia, como a gente já viu, a galáxia do sombreiro, tinha na outra, né? Mas é uma galáxia. Então, se é galáxia,
ela tem luz própria, porque é uma junção de estrelas. E as estrelas, nós vimos que elas têm luz própria, então é luminoso. Um cometa ele não tem luz própria, ele é iluminado. Então, ele recebe luz de outro, então ele é iluminado. E por último, as estrelas, como nós já vimos, o Sol e as estrelas, eles têm luz própria, então é luminoso. Quinta questão. Escreva certo ou errado na frente de cada frase abaixo. A cada instante, o Sol sempre ilumina só metade da Terra. Certo, né? A gente viu que sempre o Sol vem, enquanto estiver iluminando uma metade é dia, do outro lado é noite. E quando ele faz a rotação, aquele que era noite passa a ser dia, o que era dia passa a ser noite. Então, a cada instante ele ilumina metade da Terra. Certíssimo. Próxima questão. A cada instante, o Sol sempre ilumina só metade da Lua. Também está correto, porque a Lua também faz esse movimento ao redor do Sol. Então, ela também recebe de metade iluminada e metade não. E vai fazendo essa troca, não é? Esse rodízio. O Sol não ilumina a Lua nova. Essa está errada. Por quê? O Sol sempre ilumina algum lado da Lua. Nós é que não vemos, porque ela está na sombra. Então, a gente que não vê, na Terra não vê. Mas sempre, a cada instante, um lado da Lua e da Terra são iluminados. Só que na Lua nova a gente não pode ver esse fenômeno, não é isso? Então, a questão está errada. E, assim, como vocês observaram a linha 2, essa, se você botou que essa é certa, você não vai poder botar que essa também é certa, porque uma contradiz a outra, não é? Então, tem que observar e ler direitinho. A outra, a 4. O lado da Lua que não vemos da Terra nunca é iluminado pelo Sol. Também está errado. A gente não vê por causa que durante o dia ela está sendo iluminada e a gente não vê por causa da luz do Sol. Então, assim, ela tem o mesmo movimento de rotação que a gente tem, que a Terra tem, mas a gente não vê. Por isso que a gente sempre vê só um lado da Lua. Não quer dizer que o outro lado não seja iluminado, só que nós não podemos visualizar esse fenômeno da Terra, certo? Então, a questão também é errada. A última, o Sol não pertence a nenhuma constelação, já foi dito no simulado anterior, né? O Sol ele não pertence porque ele não é fixado em nenhuma constelação, ele passa por todas, mas ele não para, ele não é fixo em nenhuma, por isso que está certo, que ele não pertence a nenhuma. Na questão 6, de novo, tem uma tabela, então... A gente já disse que tem que observar a tabela, os detalhes da tabela, né? Então, tem aí, todos os planetas giram ao redor do Sol. Então, nós já vimos que todos os planetas, sem exceção de nenhum planeta, todos eles giram ao redor do Sol. Num movimento chamado de quê? Que Marina já falou, de translação. Aí tem uma tabela abaixo, que mostra essa duração em dias terrestres, ou seja, num dia da Terra, que um dia terrestre tem o quê? 24 horas. Dos anos dos planetas. Então, aí tem o planeta em cima, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E abaixo, o ano desses planetas em dias, em relação ao movimento de translação, que é a volta que eles dão ao redor do Sol. Aí, primeiro, qual planeta tem o ano mais curto? Então, é o que tiver o número menor. Então, qual deles tem o ano mais curto? Aí você observa aí, ó, Mercúrio 88, Vênus 225, Terra 365 e assim por diante. Aí, quando a gente observa o menor número,
Aí é o número 88, que faz relação ao planeta Mercúrio. Certo? Aí depois, qual planeta gira mais perto do Sol? A gente observou lá no mapinha dos planetas que o planeta que gira também mais perto do Sol, por isso que ele tem o ano mais curto, que também é Mercúrio. Qual planeta tem um ano mais longo? Então, mais longo que tem o ano maior. Qual desses números aqui é maior? 60.190, que é Netuno. Aí o outro. Qual planeta gira mais longe do Sol? Se Mercúrio tem o ano mais curto e ele está mais próximo ao Sol, então se Netuno tem o ano mais longo, então justamente é porque ele é o planeta mais distante do Sol. Então aqui também é Netuno. Então isso aqui são coisas que a gente já tem, não precisa nem pensar. Quem é o ano mais curto e o ano mais longo? Mercúrio. Quem é que gira mais perto do Sol? Mercúrio. Quem tem o ano mais longo? Netuno. Quem gira mais longe do Sol? Netuno também. Vamos para a questão 7. A cada dia, a Lua tem uma aparência, que é a que nós vemos, né, na imagem, ou seja, uma fase. Abaixo, nós temos 31 imagens sequenciais da Lua, como vistas do hemisfério sul. Então, você está lá no sul do planeta. Como é que você vê a Lua? No primeiro dia, não é? A gente vê o lado esquerdo dela, não é isso? E vai, ó, aumentando. Aí chega aqui, ó, a gente já começa a ver ela completamente, né? No 9, 10, 11, 12, a gente já começa. Depois, vai diminuindo, a gente vai passando a ver mais o lado direito, que a gente vê mais o lado esquerdo, e aqui a gente vê mais o lado direito, até que a gente não veja praticamente nada dela, né? E ela fica como se estivesse escura, né? E aí a gente vai lembrar as fases, não é isso? A primeira fase observada é a fase crescente. Ela tá bem pequenininha e ela vai crescendo. Então, quando você observa, vê o lado esquerdo, esse lado da Lua, ela está na fase crescente. É aquela que ela vai crescendo até chegar na Lua cheia. Na Lua cheia. E quando é que é a Lua cheia? Quando eu vejo ela completamente, como ela tá cheia, ó. Nessas imagens aqui a gente percebe que eu consigo ver ela cheia. Depois que ela tá cheia, ela vai diminuindo novamente. E eu vou passando a ver o lado direito dela, ó. Eu não tô vendo mais o esquerdo, eu já tô vendo mais o direito. Então, ela vai deixando de ser cheia e vai diminuindo, vai minguando. Então, ela vai virando a fase minguante. Até chegar na fase que eu não consigo vê-la, vejo só a sombra. E ela é a Lua nova. A Lua nova. E dessa daí ela vai começar novamente, ó, começando a crescer pro lado esquerdo. Então ela volta, ó, pra Lua crescente. Por isso que é um ciclo, não é isso? Os 27 a 30 dias que dura cada giro em torno do Sol. Por isso que se formam as fases dela. A pergunta 7A diz assim: qual é o número da imagem ao lado que melhor representa a fase quarto crescente? Então, qual é a imagem que mostra melhor quando a Lua está crescente? Quando perguntar a melhor, vai ser aquela que está vendo a metade dela. Então, aí vocês precisam saber quando é crescente e quando é minguante. A dica que eu já dei aqui quando eu falei das imagens é quando ela estiver vendo a metade do lado esquerdo. Então, se ela estiver crescente do lado esquerdo, só a metade do lado esquerdo ela é crescente. Então, a gente vê aqui na imagem 3, ó. Eu estou vendo a metadezinha dela. A próxima pergunta:
Qual o número da imagem ao lado que melhor representa a Lua na fase cheia? Qual é que ela tá bem cheia, eu consigo ver ela totalmente? Cheia é quando eu vejo ela bem clara, bem grande e bem nítida. Se a gente for ver, aqui tá cortando um pouquinho. Então, eu consigo ver na 10, a 11 também, a 12 também. Agora, a 13, ela já vai cortando novamente, tá vendo? Então, eu já não consigo vê-la tão bem. Então, entre 10 e 12. Entre 10, 11 e 12, eu consigo vê-la. Então, na 10, na 11, na 12. Ela está cheia. Vamos aproveitar a imagem. Vamos ver quando é que ela está minguante. Minguante é quando ela estiver metade, só que do lado direito. Então, qual seria a melhor? Olha como essa daqui tá legal. Ela seria a minguante. Ela está diminuindo. Estava cheia, agora diminuiu. E a cheia? Qual seria a cheia? A 26. Certo? A partir de agora, vamos começar com as questões de astronáutica, a partir da questão 8, certo? Então, é novamente uma questão com tabela, então, observar direitinho, fazer a leitura da tabela bem direitinho. No dia 20 de julho de 1969, ocorreu o primeiro pouso tripulado na Lua. Abaixo está a tabela com o nome das missões. Apolo 11, 12, 13, 12, 14, 15, 16 e 17. Os nomes dos astronautas que pousaram na Lua e os tempos de permanência deles fora da espaçonave, mas sobre a Lua, também chamado de atividade extraveicular. Extraveicular, ou seja, fora do veículo. Qual foi o veículo que eles utilizaram, né? Foi o Apolo 11, 12, 14, 15, 16 e 17. Então, na primeira pergunta, diz assim, aí tem aí, Apolo 11, aí na primeira linha, o nome das missões, né? Abaixo, o tempo que cada um ficou fora do veículo, né? E nas duas outras linhas, todas as duas vezes, foram 2 astronautas que foram em cada missão. Aí diz, ó, quantas missões Apolo pousaram na Lua? Não foi Apolo 11, 12, 14, 16 e 17? Então, foram 6 missões. Não é isso? Quantos astronautas pousaram na Lua? Se foram 6 missões e cada missão iam 2 astronautas. Então, 2 vezes 6, 12. Então, não tem... Ou então, eu poderia ir lá na tabelinha e contar, mas é sem necessidade, né? Qual missão Apolo permaneceu mais tempo? EVA. EVA tem a sigla aí em cima na questão. Atividade extraveicular. Então, qual permaneceu mais tempo? Então, vou olhar as horas. Um permaneceu 2 horas, 31 minutos e 40 segundos. Aí eu olho, 7 horas é maior, 9 horas é maior, 19, 20, 22 horas. Então, foi o Apolo 17. E na última, qual missão Apolo permaneceu menos tempo? Então, agora é o contrário, que tem menos horas, que é o Apolo 11. Só lê a tabela direitinho com atenção. Vamos para a questão número 9. Para que os foguetes levem pessoas ou satélites ao espaço, é preciso atravessar a atmosfera. O que é a atmosfera? É a camada superior a 100 quilômetros da Terra. Então, de onde a gente está subindo 100 quilômetros, já passa da atmosfera. E atingir a velocidade de 27 mil quilômetros por hora. No início, o foguete tem a altura aproximada de um prédio de 20 andares. Para não levar peso inútil ao espaço, o foguete é feito com 2 tanques e um motor em cada tanque. Quando acaba o primeiro tanque, ele e seu motor são ejeitados e caem no mar.
Então, antes de sair da atmosfera, ele já solta esse primeiro tanque, já usa esse primeiro tanque. Quando ele seca, que isso acontece antes de sair da atmosfera, ele já ejeta e cai no mar, né? Cai ainda no mar. Conforme ilustra a figura ao lado. Quando termina a atmosfera, então esse primeiro tanque ele cai ainda dentro da nossa atmosfera. Mas quando passa os 100 quilômetros, que ele sai da nossa atmosfera, ele libera o quê? A coifa, que é aquela proteçãozinha da ponta, e também é ejetado também para que o foguete fique ainda mais leve. O segundo estágio finalmente consegue atingir a velocidade de 27 mil km por hora e então ejeta o satélite que entra em órbita. Então, o segundo tanque também vai e quando sai da atmosfera ele também dá aquela projeção que aí o foguete vai e eles liberam o satélite para a órbita, para entrar em órbita. O segundo estágio também fica em órbita e é chamado de lixo espacial. Por quê? Aqui a gente tem a imagem, né? Quando ele libera, ó. Aí o que cai aqui, o primeiro estágio, ele volta para o mar, né? E quando passa dos 100, né? Eles voltam, ó. Tá vendo? Quando volta para a Terra. Então, o satélite foi, o segundo estágio e a coifa, eles não vão voltar para a atmosfera, eles vão ficar no espaço, por isso que vão ser chamados de lixo espacial, como a gente também já viu no nosso livro de ciências do ano passado. Tudo que fica fora da atmosfera vagando se chama de lixo espacial. Isso é o que acontece com o segundo estágio e a coifa. O primeiro estágio não, ele volta para o mar, ele cai no mar porque ele cai antes de sair da órbita. E o satélite vai-se embora para onde quer que ele seja lançado, né? Baseado nas informações e figura acima, marque verdadeiro ou falso. Primeira pergunta. O foguete tem estágios para chegar bem leve ao espaço? Sim, porque se ele fosse completo, ele não ia ter força, porque ele tem a força do impulso, que a gente já viu, que vai puxar ele para baixo. Então, ele tem que se desfazer daquilo que não precisa mais. No caso, o primeiro estágio, ele foi feito só para levar ele até lá. Chegou lá, ele cumpriu sua missão, ele é liberado, certo? Então, a primeira afirmativa é verdadeira. Segundo, se o andar de um prédio tem 3 metros de altura e o foguete tem 75 metros de altura, gente, aí é só interpretação. Está dizendo que um prédio, ele tem o tamanho de um prédio de 20 andares. E se um prédio, ele tem 3 metros, cada andar tem 3 metros, é só multiplicar. 20 vezes 3. 20 vezes 3 não dá 75, dá 60. Então, essa afirmativa é falsa. O tanque vazio e o motor do segundo estágio viram lixo espacial. O tanque vazio e o motor viram lixo espacial. Verdadeiro. A coifa é descartada quando o foguete se encontra dentro da atmosfera. É dentro da atmosfera? Não, ele já tem passado. Então, é fora da atmosfera. É falso. Vamos para a 10ª questão. O Brasil tem 2 bases de lançamento de foguetes. Uma fica na cidade de Alcântara, no estado do Maranhão, e a outra, mais antiga, fica na cidade de Parnamirim, ao lado da capital do Rio Grande do Norte. As 2 bases ficam à beira-mar. Como a gente já viu na questão anterior, o primeiro estágio não cai no mar, então, por isso que elas ficam à beira-mar. E se vocês observarem as questões aí de astronauta, vocês têm que interpretar bastante as perguntas, certo? Nesse enunciado tem várias das respostas. Então, você ia botar E para errado e C para certo. Aí na primeira diz, o Brasil não lança foguetes. Como é que ele não lança foguetes se diz que o Brasil tem 2 bases? Então, está errada. O Brasil lança foguete sim. Então, questão 1 está errada. A afirmação 1 está errada. A 2. As bases de lançamento ficam à beira-mar por razões de segurança? Sim, né? Porque quando a gente vê, ele tem o quê? Tem aquele fogo que dá pressão. Se não caísse no mar, poderia causar incêndios. Então,
por segurança, essas bases são criadas à beira-mar. Então, está correto. A3. O estado do Maranhão fica na região norte do Brasil. O Maranhão faz parte da região nordeste. Então, está errado. Não é na região norte, é na região nordeste. Natal é a capital do Rio Grande do Norte. Em cima lá, tá dizendo Parnamirim, ao lado da capital do Rio Grande do Norte. E Natal é a capital do Rio Grande do Norte. Então, está correto.